Glória a Deus. Que alegria. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Graça e paz. Boa noite. A paz do Senhor. Graça e paz. Boa noite. A paz do Senhor para quem é assembleano como eu. Graça e paz para quem é assembleano como você. E boa noite para quem é educado. Então um dos três você tem que responder. A paz do Senhor. Amém. Graça e paz. Amém. Boa noite. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 19. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Enquanto você localiza o texto, eu quero ser grato a Deus pela vida do Rodrigo, da Alessandra, do Fabiano, da Andréia. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho, pelo convite. É sempre maravilhoso estar com vocês. Obrigado pela confiança. Aos adolescentes, aqui ó, cadê os teens? Aqui ó. Eles não sabem, mas nós sabemos do que se trata isso. Teu pai nessa hora está perguntando, ele está pedindo dinheiro? Que ele não entendeu. Mas deixa isso daqui, quieto. Escuta. Obrigado, pastor Alex, pastor Oséias. Obrigado, pastores, vocês são bênção. Junto do pastor Silvio e suas famílias têm conduzido essa igreja com tanta bênção de Deus. Deus continue prosperando e abençoando vocês. Deixa eu lhes falar duas coisas. Primeiro, vendo esses adolescentes aqui, deixa eu falar um negócio. Eu ia falar dos livros já, mas deixa eu falar um negócio aqui rapidinho. Eu acho que já está na hora de você começar a ingressar no 100, hein, mano? Eu acho que você é que é o meu problema. Porque Deus quer me enviar para as nações, mas você não toma posição. Se você tomar posição no Brasil, Deus pode me enviar para onde Ele deseja me enviar. Então, eu espero ver você, João. Ano que vem eu te espero aqui. Então, eu espero você no 100. Deixa eu lhes falar uma coisa rapidinho e eu vou entrar de fato naquilo que Deus colocou no meu espírito. Tenho feito isso com afinco. Quem me conhece sabe que meu trabalho regular é uma outra coisa, mas eu tenho arvorado a bandeira da leitura, porque eu acredito que a leitura é transformadora para a mente e para a perspectiva. Então eu quero falar para você de um livro só que tem revolucionado a vida de algumas pessoas e os outros você olha lá fora, que é esse aqui, ó, Libertando-se da Rejeição. Esse livro tem tratado pessoas de problemas seríssimos da alma e da trajetória de vida, que acham que a sua história acabou por conta de um problema que viveram. Esse livro pode ser uma ferramenta de Deus para você ou para alguém que você conhece. Deus tem um novo capítulo para a sua história. Não vou falar do outro não, porque eu quero entrar de fato na palavra. Tem a Bíblia em quadrinhos, para quem gosta de ler quadrinhos, de Gênesis a Apocalipse. Você coloca em cima para mim, que a Catarina está valendo a Bíblia, eu já não sei mais por onde ela está. Que a Catarina é de Jacarepaguá. Ela disse, eu vou, pai, que eu gosto de ir para lá. Então tá bom. Ela chegou aqui e ficou meio decepcionada, porque viu que a Mariana já está nos adolescentes, e ela percebeu que ainda não é o tempo dela, mas graças a Deus é bom ver esse povo todo aqui. 1 Tessalonicenses 5,19, você encontrou? Diga amém. Diz assim o texto: não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examine todas as coisas e retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 24, a gente encerra. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Se assente por bondade com a sua Bíblia aberta, se você puder, no nome de Jesus, glorificando a Deus se você estiver vivo. Escute, o texto que vocês escolheram como base para reflexão e a conferência de vocês
É um texto que o apóstolo Paulo vai escrever tratando algumas questões da igreja que está em Tessalônica. Dentre essas questões, ele vai terminar esse tratado, ou dar uma pausa nesse tratado, falando da questão do Espírito Santo. Se eu me emprestar apenas do versículo 19, aonde diz: não apaguem o Espírito Santo. A ideia de não apagar o Espírito Santo é uma ideia que ela se comunga em pelo menos duas faces. A primeira é: não tirem o efeito do Espírito Santo, porque um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia Sagrada é o fogo. E quando ele diz para não apagar, a gente precisa olhar por duas perspectivas. Vanessa Carvalho, psicóloga, qual é ou quais são as duas perspectivas? Primeira, a ideia de não apagar é a ideia de não extinguir o efeito do fogo, é a ideia de não deixar com que essa chama se apague. A outra ideia, e eu acho que é a ideia que faz mais sentido, pastora Raquel do Pandeiro, é a ideia de não deixar com que esse fogo se apague. É a ideia de mantenha acesa esta chama, que esse combustível esteja sempre ativado e pronto a ser queimado na presença de Deus. Só que essa figura, ela aponta para uma figura do tabernáculo. E talvez alguém aqui saiba o que é tabernáculo, até porque eu acho, coisa da minha cabeça talvez, que o nome desse departamento é Tabernáculo Tim. Dentro do tabernáculo, você sabe que existem três partes do tabernáculo: átrio, lugar santo, lugar santíssimo. Átrio tem o altar do holocausto e a pia de bronze. Dentro do lugar santo, três móveis. Primeiro móvel, mesa dos pães da proposição. Segundo móvel, altar do incenso. Terceiro móvel, menorá ou candelabro. Dentro do santo dos santos, arca da aliança. Quando você olha, a arca da aliança traz para a gente a ideia da explicação de por que o tabernáculo tem os elementos da maneira que tem. Ela diz que a arca da aliança é feita de madeira de acácia, revestida de ouro. Ouro aponta para a glória de Deus e também aponta para a majestade de Deus, aponta para a natureza de Deus. Só que ela diz que a madeira de acácia é revestida por dentro e por fora de ouro. Só que esse ouro que aponta para a glória de Deus, ele está na arca da aliança, mas ele também está em outros elementos. Mas tem um elemento em específico que é feito de ouro batido puro. Que elemento é esse? A menorá, o candelabro. Ela está dentro do templo porque ela é a única fonte de energia dentro daquele lugar. Se a menorá estiver apagada, não tem luz dentro do templo. Se a menorá estiver apagada, não há iluminação dentro do templo, porque ela é a única fonte de luz dentro do templo. Então eles dizem: mantenha a menorá acesa, mantenha este símbolo, este candelabro sempre aceso. Essa é a luz do templo, por exemplo, que Samuel vai dizer antes que a luz do templo se apagasse. Só que a Bíblia diz que essa menorá tem 7 hastes. 7 hastes apontam para o Espírito Santo de Deus. Então o que ele está dizendo é: se apagar o Espírito de Deus, o templo anda em escuridão. Aí eu glorifico a Deus, porque em 2024, um povo em Jacarepaguá que usa blusa oversize, calça mais curtinha para poder aparecer a canela, usa sapatinho sem meia, trancinha na cabeça, mas disseram: se a luz do Espírito apagar, aqui não haverá outra luz. É um povo dizendo: o mais importante nesse templo não é a luz da ribalta, não é o palco, não é a plataforma, não é a transmissão. Só tem uma luz aqui que importa. Se ela apagar, a gente fica escuro. Qual é a luz? A luz do Espírito Santo. Aí tem alguém em 2024 gritando, dizendo: não apaguem o Espírito Santo. Quem é esse povo? Um povo velho, 60 anos? Não, tem adolescente de 12, adolescente de 13, adolescente de 14, dizendo: o mais importante é o que? Não percamos o Espírito Santo de dentro das nossas reuniões. Não apaguem o Espírito. Dentro dessa perspectiva,
da menorá, você tinha 7 hastes. 7 hastes, só que uma haste é a haste do meio. É uma haste ligada de baixo até em cima. É a única haste que é inteiriça. As outras 3 de um lado, outras 3 do outro. Tentem fazer esse desenho mental comigo aqui. Uma haste no meio. E o engraçado, pastor Alex, é como eles acendiam. Os judeus não podiam acender a haste de um canto para o outro. Precisava primeiro acender a do meio, para depois acender as das pontas. Aí pergunte para mim por quê. Ah não, pelo amor de Deus, bota um pouquinho mais de vontade. Vamos lá, por quê? É o seguinte: a haste do meio é a única haste inteiriça. É a haste que aponta para Deus, porque Deus é o único que faz ligação entre a terra e o céu. A terra e o céu. Por que acender a do meio? Porque Deus está dizendo: vocês não têm fogo produzido por vontade própria. Primeiro eu acendo para depois acender vocês. Primeiro eu acendo para depois acender vocês. 2 glórias, 2 mãos erguidas. Eu repito, eu vim dizer, quando nossa fonte do fogo é Deus, a gente não depende da música que canta. A gente não depende de uma batida de pandeiro. A gente não depende de uma bateria fazendo som tribal. A gente sabe que a nossa fonte do fogo é o Espírito Santo de Deus acendendo toda a igreja. Igor, como assim? Me prova isso. Foca aqui comigo, presta atenção. Essa haste do meio é uma. 7 menos 1 dá quanto? Gente, vocês estão preparados? O Enem que se cuide com vocês. 7 menos 1 é 6. Que gente top. 7 menos 1 é 6. 6 na Bíblia, número do homem. Só que você lembra do desenho da menorá? A menorá é uma haste no meio, 3 de um lado, 3 do outro. Essas 6 hastes não estão ligadas ao pé, estão ligadas à haste principal. Porque o que Deus está dizendo é: só tem fogo de origem minha se tiver conectado comigo. 6 na Bíblia é o número do homem. Então não adianta querer fogo de outra origem, porque aqui a gente não acende fogo estranho. Aqui quem acende o fogo do Espírito Santo é Deus acendendo a sua igreja. Aí, só que dentro dessas 6 hastes tem 3 elementos em cada haste, que é uma amêndoa. Uma amêndoa que aponta para o quê? Para a frutificação. Eu vou falar mesmo, porque eu não sei se eu vou voltar. Eu vou falar. Eu vou falar. Qual é o problema? É que a gente quer fogo. A gente quer fogo pra gente rodar no culto, mas continuar vivendo a mesma vida na escola. Fogo pra gente rodar no culto, mas continuar vivendo a mesma vida com pai e mãe. Ele está dizendo: não, o fogo que eu vou acender em vocês é um fogo que floresce. É crente aqui domingo, mas é crente lá segunda. É crente aqui sábado, mas é crente no curso dia de terça. É ele dizendo: o que nós desejamos que você acenda não é um fogo que produz apenas para dentro, é um fogo que frutifica. Como assim? Se você olhar, os gomos do fruto do Espírito são 9, em cada haste 3 frutos. 3, 3, 3, 9. 3, 3, 3, 9. As manifestações dos dons espirituais são 9. Então o que ele está dizendo é: esse fogo não é o fim em si mesmo, é só o começo. Começa aqui, mas reverbera lá. Começa aqui, mas reverbera lá. É Deus dizendo: você vai ter fogo para pular no culto, mas vai ter fogo para honrar pai e mãe. Você vai ter fogo para pular no culto, mas vai ter fogo para respeitar professor. Você vai ter fogo para pular no culto, mas vai ter fogo para dizer não à ideologia de gênero. Você vai ter fogo para pular no culto, mas vai ter fogo para dizer não à homossexualidade. Você vai ter fogo para pular no culto, mas vai ter fogo para repreender o que está errado na sua geração. É Deus dizendo: esse fogo que eu estou levantando em vocês é um fogo para produzir frutos. Então vamos lá, a senhora é que vai ficar comigo aqui. Os tecladistas que estão escalados, não estão escalados, estão rindo de você. Mas agora eu preciso que você conecte seu espírito no meu. Agora tu tem que vir comigo na força. Cadê o outro que fica só fazendo padzinho? Vem pra cá, isso. Bota aqui, vem pra cá. Ele vai te ajudar. Vamos lá, bota um pouquinho mais de pressão aí, mais fire. Vai, isso. Vai, isso. Isso, ele já chegou, mexendo nas cores dos outros. Mas pressão, isso daí não é, isso é fogo não. Vamos, vai lá. Não, fogo sem volume. Tira um pouco só do volume para eu pregar, que eu tenho que pregar. Isso, tá lindo. Mas bota mais pressão, vamos lá. Isso, agora, isso. É nessa vibe aí que eu quero, pra gente acabar. Não! Não, mas peraí, calma aí. Fogo sem volume. Não apagueis
o Espírito Santo. Não extingais ao Espírito. Só que o próximo versículo diz assim: não desprezem as profecias. Sobre a sua vida tem uma palavra de Deus regendo a sua história. A sua história não começa agora. A sua história começa na intenção de Deus, dizendo: vou enviar uma palavra para a terra a respeito desta geração. Então, o que é não desprezar a profecia? É lembrar do que Deus já disse. Como assim lembrar do que Deus já disse? Um dia, Deus, em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, as televisões estão ruins? Então, um técnico no Cauã, entendi, no Caian, Deus ajuda o Caian. O Alex tentou salvar ele, um problema técnico no Caian. Vamos lá, esse aqui é pastor. Eu sonho um dia. Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, caminho para a gente encerrar. Versículo de número 12, Caian. Atos 2, 12. Vamos lá. João, vem cá, João. Você vai ler comigo. Vem pra cá. Vem. Aqui, bora. Isso, bora, João. Isso. Vamos. Mas vem rápido. Amém. Isso. Você que vai ler. Aqui o que está na tela. Não, aqui na Bíblia, na tela. Não precisa da Bíblia não. Isso. Vamos lá. Pode ler. Vai. Todos vai, antônitos, não, força. Vai lá. Todos antônitos e perplexos perguntavam-se uns aos outros: o que será que isso quer dizer? 13. Meu Deus. Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Estão quê? Bêbados. Estão quê? Bêbados. Só que eles estão falando a respeito do derramamento do Espírito Santo, porque havia uma promessa. Deus havia dito através do profeta Joel: e acontecerá que depois disso derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quando você lê Atos capítulo 2, é o cumprimento da promessa de Joel. Quando você olha para o que eles estão vivendo o derramamento do Espírito na prática, porque a Bíblia diz que 120 ficaram no mesmo lugar. Versículos de número 1 na tela. Vamos lá. Estou igual o da Atena hoje. João, não desce não, vem para cá, lê aí, vai. Vamos, aqui ó, para o pessoal da transmissão não atribular. Lê. Ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio ao céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Sim. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Devagar, o quê? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. De novo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Se for preto, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Se for branco, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Se for fraco, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Se for forte, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Se for novo, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Se for velho, todos ficaram cheios. Se mora bem, todos ficaram cheios. Se mora mal, todos ficaram cheios. Porque a promessa não é a respeito de um grupo exclusivista. A promessa é para todos. E o que Deus está dizendo é: e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vamos lá, vai. Isso. Volta não. 4, vai. E começaram a falar entre línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Presta atenção. Então ele está dizendo: vocês foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Então eles estão cheios. Estão como? Estão como? Então anota aí para você não esquecer: quem está cheio recebe poder. Quem está cheio fala em novas línguas. Quem está cheio é renovado no Espírito Santo. Igor, eu não gosto desse negócio de culto gritando. Desculpa, mas você veio na igreja errada. Aqui é a Assembleia de Deus. Eu quero um culto mais silencioso. Posso te dar alguns endereços. Aqui a gente cultua, levanta a mão, dá glória a Deus, pula no poder. A gente aqui entende quem é que nos chamou e vive isso na vivacidade do Espírito. Então é por isso que o nosso culto, de vez em quando, você
você vai ver alguém dando lugar na terra. Alguns pulam assim, outros marcham assim, mas o nosso culto é vivo, porque gente cheia é gente que se alegra na presença do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo entra é para avivar a sua igreja. Só que gente cheia não fica cheia apenas dentro do templo. Vamos lá, João, versículo de número 12. Versículo de número 12. Vai. Lê com força, rápido, vai, João. Não. João não é o texto, é Atos é o texto. Atos 4:12. Eu gosto dessa mídia, que eles são tão ligados que eles ouviram o nome do João. E anota mais, Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não devagar, existe... João, calma aí, pai. Vai. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vai, o 13. Ao verem a ousadia do Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados. Sabendo que eram homens o quê? Iletrados e incultos, ficaram admirados. Ficaram como? Admirados. E reconheceram o quê? E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então eu vim dizer, quem é cheio do Espírito Santo, quando chegar segunda-feira na escola, alguém vai dizer, tem alguma coisa diferente em você, porque eu vejo que você não é alguém que foi passar um final de semana legal na igreja. Eu vejo que você se encontrou com aquele que muda a história. Quem é aquele que muda a história? Jesus de Nazaré. Quem se encontra com Jesus sai do ambiente que ele está transformado. 14, vai João, 14, vai. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer ao contrário. Vai. E, mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo, que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles. Um sinal o quê? Notório. E não podemos negar. Sabe o que eles estão dizendo? Quando eles são cheios do Espírito Santo, a gente até quer argumentar para falar que não, mas quando a gente tenta argumentar para falar que não dá para negar. É isso que eu quero profetizar para os adolescentes nesta noite de sexta-feira. É dizer que a tua experiência com Deus vai ser tão poderosa que alguém vai dizer, apaga o Espírito, não pode apagar. Apaga o Espírito, não pode apagar, porque o que eles viveram é tão poderoso que não dará para negar. Continua João 17, vamos lá, 17. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais deste nome. Vamos o quê? Ameaçá-los. Vamos o quê? Ameaçá-los. Então estão dizendo, vamos fazer leis, vamos aprovar na Câmara, vamos dizer que eles são quadrados, vamos dizer que eles são caretas, vamos dizer que eles não serão incluídos no grupo. Só que vai João. Ameaçá-los, para não falarem neste nome a quem quer que seja. Vai. Chamando-os, ordenaram-lhes que o modo nenhum falassem nem ensinassem o nome de Jesus. 19. Mas Pedro e João responderam, os senhores mesmos julguem se o justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Ouvirem, peraí, devagar. Ouvirem quem? Antes aos senhores do que a Deus. Eles estão dizendo, se aprovarem leis, nós decidiremos, não ouviremos as leis, porque quando é contra Deus é contra mim. Eu decidi, vou dar ouvidos a Deus. Não, mas alguém disse, se você não fizer, você não fará parte do nosso grupo. Não tem problema, nós não daremos ouvidos a vocês, daremos ouvidos a Deus. Não, mas se vocês não participarem, vocês não vão fazer parte da nossa rodinha. Não tem problema, nós decidiremos dar ouvidos a Deus e não a vocês. Não, mas se vocês não fumarem, nós não deixaremos você fazer parte do nosso grupinho. Não tem problema, nós decidimos não dar ouvidos a vocês e dar ouvidos a Deus. O que eu vim dizer é que uma geração cheia do Espírito Santo é uma geração que saiu tão convicta de que Deus os marcou, que não há proposta do adversário, não há proposta da terra que consiga te convencer que Deus é inferior a isso. Para você, Deus será o principal na sua história. Continua, João, vai. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Das coisas o quê? Que vimos ou ouvimos. Das coisas o quê? Que vimos e ouvimos. Não, de novo, eu acho que o microfone tá ruim. Lê de novo, João. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então ele está dizendo, as experiências que vocês tiveram, não guardem.
dentro de vocês. Porque as experiências que vocês tiveram serão, chega para frente para o pessoal não turbar, serão para anunciar: nós vimos, nós ouvimos, nós vimos, nós ouvimos, nós vimos, nós ouvimos. Para que nós vimos? Para falar. Para que nós ouvimos? Para falar. Então, Deus não te chamou para ser um crente de banco. Deus te chamou para quando ver e ouvir falar. Ver e ouvir falar. Então Deus está chamando você para ser um profeta de Deus no meio dessa geração. João, continua. Vai, João, a leitura, vai. 21. Depois, ameaçando-os mais ainda. Ameaçando o quê? Depois, ameaçando-os mais ainda. Peraí, eu estou dizendo para vocês pela Bíblia, a pressão vai aumentar. Essa história de evangelho light é mentira do diabo. O pau vai quebrar. Só que quando o pau começar a quebrar, Deus está levantando uma geração forte que vai dizer: o que nós vivemos com o Espírito Santo é tão poderoso que podem aumentar a pressão da fornalha 7 vezes mais. Que ele vai dizer: nós não adoraremos a outros deuses, nem nos curvaremos à estátua de ouro que tu levantaste. Fica sabendo de uma coisa, ó rei: se Deus nos livrar, nós não adoraremos a você. Mas se ele não livrar, nós não adoraremos a você. Nós decidimos a quem nós servimos. Continua, João, vai. Pra gente acabar, você lê muito devagar. Vai. Alguém fica te interrompendo toda hora. Vai. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os de castigar, por causa do povo. Vai. Porque todos glorificavam devagar, a Deus. João, porque quem? Vai, João. Eu acho que eles não estão ouvindo. Porque todos glorificavam a Deus. Todos o quê? Todos glorificavam a Deus. Então ele está dizendo: quem viu o que a gente viu e nem viram como a gente viu, só viram a gente depois de ter visto. Eles olhavam e diziam: isso aí é coisa para dar glória a Deus. Aí eu não entendo. Desculpa quem vem para um culto como esse e fica assim: vou esperar para dar glória se eu sentir. Pelo amor de Deus, ele está dizendo: quem vem para a presença de Deus já sabe que aquilo que vê e ouve já é motivo para levantar as mãos, já é motivo para adorar, porque ele está dizendo: quem vê e ouve, abre a boca para glorificar a Deus. Vamos lá, vai, João, vai. Cadê os meninos da guitarra? Vamos acabar com esse trem, que a gente tem culto amanhã. Vamos. Vem só os músicos, vem. Vamos, mas vem bem devagar, que a gente está com tempo. Isso, vem desfilando. Isso, lindos. Isso, bem devagarinho. Vai, João. Tudo isso assim. Vamos devagarinho. Vai, João. Ora, o homem em que tinham sido operados com esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo, o que os principais sacerdotes e anciões lhes tinham falado. Vai. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz de Deus e disseram: Calma. Levantaram a voz a Deus e disseram: o quê? Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar, em tudo o que neles há. Vai. Disseste por meio do Espírito Santo. Calma. Disseste por quem? Por meio do Espírito Santo. Disseste por quem? Por meio do Espírito Santo. Vai lá. Por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Mas disseste, volta lá. Disseste o quê? Por boca de Davi, não, nosso antes. pai. Eita, poxa. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Então, peraí, antes de falar com Davi, ele já falou através do Espírito Santo. De quem? Espírito Santo. Através de quem? Do Espírito Santo. Então ele está dizendo: essa obra eu não comecei com os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó. Essa obra eu comecei com o Espírito Santo, e essa obra será continuada no poder do Espírito Santo. Agora coloca para mim o versículo, capítulo de número 2, versículo de número, vamos lá, versículo de número 12, 2:12. Vamos, Atos 2:12, vai, de novo pra gente acabar. Vamos. Todos. Cadê vocês? A guitarra tá funcionando? Vai, toca aí então pra gente ver. Vai.
Tá desligado ainda. O baixo funciona? Isso, vamos lá. Toca aí pra eu ver se tu sabe tocar esse negócio. Vai. Isso, vai. Oh, que lindo. Ah, não, vamos lá, baixista. Bota mais pressão nesse negócio. Isso, oh, glória a Deus. Isso, a guitarra funcionando, não, vai. Isso aí, vamos lá, isso. Baixinho, João, mas essa é a vibe. Vamos lá, isso aí. Eu amo Jacarepaguá por isso. Vocês são gente ligada, isso aí. Irmão, é essa atmosfera que eu estou dizendo para vocês. É o Espírito Santo dizendo o que eu comecei em Atos 2. Eu não vou paralisar. Por que eu não vou paralisar? Vamos lá, João, continua. Vai. Todos, atônitos e perplexos, baixinho, perguntavam baixinho. uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém zombando, diziam: estão bêbados. Estão o quê? Bêbados. Estão o quê? Bêbados. Não estão bêbados, não. Lê aí, vai. Então Pedro se levantou. Quem se levantou? Pedro. Quem se levantou? Pedro se Quem levantou. se levantou? Pedro se Quem se levantou? Pedro se levantou. Deus está dizendo: Pedro, a obra que eu comecei com você lá na beira do mar da Galileia ainda está de pé. O problema, Pedro, é que ainda não estava na hora. Vão te chamar de bêbados, mas o que eles não sabem, Pedro, é que chegará uma hora que, cheio do Espírito Santo, você não vai só receber poder, Pedro, você vai abrir a porta, Pedro, você vai responder, Pedro, você vai levantar, porque eu não te chamei apenas para ser cheio, eu te chamei para propagar a minha palavra, 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 palavra. João, vai, João, fala a Bíblia. Então Pedro levantou junto com o sonso e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia. Chega pra lá, João. Isso, é o meu ou o teu? Vai. Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. No que quem vai dizer? No que vou dizer. No que quem vai dizer? Pedro. Quem? Pedro. Quem? Pedro. Ele está dizendo: eu tenho uma palavra para essa localidade. Vou devagar. O que Pedro está dizendo é: cheio do Espírito Santo, a minha resposta não é pregar para fora. A minha resposta é dizer: pechincha! Eu tenho uma palavra. Retiro dos artistas, eu tenho uma palavra. Recreio dos bandeirantes, eu tenho uma palavra. Barra da Tijuca, eu tenho uma palavra. Jacarepaguá, eu tenho uma palavra. Gente cheia do Espírito Santo diz: eu tenho uma palavra. Vai, João. Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Vai. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Vai, João. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. O que? Vai devagar, João. Lê de novo. Volta. O 16, vai, João. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Não desprezem as profecias. Não desprezem as profecias. Vai, João. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. De novo. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Continua. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens devagar, João, devagar, João. De novo, lê aí. Os filhos e filhas de vocês profetizarão. Deixa eu liberar uma palavra para os pais, João. Lê de novo aí. Os filhos e filhas de vocês
profetizarão. Deixa eu liberar uma palavra para os pais. Lê de novo aí, João. Os filhos e filhas de vocês profetizarão. Vem pra cá, João, eu acho que ninguém tá te ouvindo. Deixa eu liberar uma palavra para os pais, diz aí. Os filhos e filhas de vocês profetizarão. Seus filhos não serão refém do diabo. Seus filhos não serão marionetes do inferno. Seus filhos não são para destruição. Deus está levantando e dizendo: lembrem da profecia. A profecia não começa em vocês. Eu estou dizendo: os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Continua, João. Os seus jovens terão visões e os seus filhos sonharão. Os seus jovens terão visões e seus filhos sonharão. Então vamos lá, deixa eu liberar uma profecia para os jovens. Tem alguém dizendo que tem uma profecia liberada dizendo: não tem mais jovem crente no nosso meio. Eu estou dizendo: não esqueçam das profecias. Se não tem jovem com visão, pelo poder da palavra, seus olhos serão abertos. Os jovens da igreja do Senhor têm uma palavra para vocês. Qual é? Deus vai dar à geração de jovens visões, olhos espirituais abertos para a glória do nome de Deus. Vossos jovens terão visões. Vai dizer: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Vossos velhos sonharão. Então ele está dizendo, Fabiano, quem acha que já passou do tempo, quem acha que não tem mais possibilidade, quando o Espírito Santo derrama, levanta filho, levanta filha, levanta jovem, levanta velho. Remaia Suriandas, Remaia Suri Kelebiandarobosia. Eu estou dizendo para a igreja do Senhor: eu sinto o peso da palavra. Deus te trouxe essa noite para dizer: esse chamado não é exclusivo. É Deus dizendo: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Jovem, toda, velho, toda, criança, toda, adolescente, toda. Eu estou profetizando uma geração cheia, 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 labaraçonaraba, cheia. Não parou, não parou, não parou. João, vem cá, coloca por favor na tela, pra gente acabar em nome de Jesus. Vem, João, lê aqui. Consegue ler aqui? Consegue ler ou é pequeno demais pra você? Lê na tela, já vi que não dá pra ver. Vamos lá, vai. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra. Não, devagar. Ele está dizendo: quem olhar para cima vai ver, quem olhar para baixo vai ver, porque quem vai mostrar sou eu. João, vamos, lê, vai, João. Mostrarei prodígios em cima do céu, em sinais Cadê na os terra. meninos do louvor? Vem pra cá. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. Vai, o 20. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Devagar, de novo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. De novo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. De novo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Igreja, Deus te trouxe aqui
aqui essa noite para lembrar que essa promessa começou em Joel, mas veio passando, mas Deus revelou o Filho do Homem. João disse: eu batizo com água, mas aquele que vem após mim nos batizará, hoje batizará com o Espírito Santo, com fogo. Igreja, nós cremos no que começou em Joel. Não vai parar, não vai parar, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus vai mover. Seja cheio, seja renovado. Eu vou terminar. Pode deixar assim. Eu vou acabar. Coloca na tela para mim, por favor. Vamos lá. Versículo de número 37. Coloca na tela. Não parou. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais: o que faremos, irmãos? O que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se cada um e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão do pecado, e vocês receberão o dom do Espírito Santo de Deus. Igor, eu acredito que parou. Eu vou te provar que não. Versículo 39 e eu acabo. Coloca na tela. Porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos aqueles que ainda estão longe. Eles estão dizendo: no primeiro século da igreja o Espírito vem, mas fica tranquilo. Segundo século, o Espírito vem. Idade medieval, o Espírito vem. Idade média, o Espírito vem. Há 507 anos atrás, idade contemporânea, Deus levanta o homem dizendo: mas o justo viverá pela fé. E estamos aqui hoje em 2024 declarando: nós somos parte dessa promessa.